Eu sou a Gi Carvalho e vamos para a resenha de hoje falar do mini índice, que foi uma coisa linda. Começou o dia azedo, complicadinho, mas depois o bicho tomou jeito, foi que foi, e eu consegui surfar toda a movimentação. E eu queria muito falar hoje do começo do dia, porque eu tive vários alunos que sofreram com esse início de movimentação do mini índice. Por aqui, arrastar meu gráfico, se é que ele vai mexer, por aqui. E eu não digo nem que eles fizeram errado. O mercado começou muito esquisitinho. Claro que vendo depois fica mais claro, fica mais fácil, apesar que eu, no início do dia, falei, está consolidado, fica fora. Aí, lógico, tem aqueles que querem tentar mesmo assim, tomam na cabeça. Eu optei por ficar fora. Eu quase fiz uma entrada de compra nesse movimento inicial aqui. Nós estávamos olhando para fazer uma entrada por um renco maior, um operacional que é dos mentorados, não uma configuração diferenciada, que deu um gatilho de compra bem arriscado. E eu falei, inclusive, olha, toda a configuração desse movimento inicial, ele tá ok. Porque estocástico estava dando condições, MACD dava condições, acima de VWAP, o único problema é que estava muito perto da média macro. Eu falei, olha, tá perto, vai ter um espaço muito curto, lembrando que é uma região de preço, não é exatamente no preço certinho para tipo, olha, até a média sim tá dando certinho 200 pontos. Não, uma região, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. A gente tem que ir observando onde que ele pode segurar. Eu cheguei a falar, ó, tudo está favorável, mas tem o risco dessa média de 21 aí no caminho, que pode azedar aí o baile. Eu optei por não fazer essa entrada. Eu cheguei a posicionar minha ordem e no último minuto eu desisti e falei, não, eu não vou entrar. E deu stop essa entrada para quem fez. E claro, aquilo que eu falo sempre, tomou um stop, para um pouquinho, analisa para ver se o mercado vai ficar consolidado para ficar fora. E foi exatamente o que aconteceu. Quem entrou pelo 11R, apesar que olhar pronto tá lindo, mas ele estava numa volatilidade absurda, movimentando muito rápido. Então ele estava pulando ordem, ver depois parece que estava fácil, mas na hora a movimentação, tanto que eu falei para os alunos, gente, fica fora, independente de dar gatilho bom ou não. Está volátil, está estranho e está perigoso. Eu não vou entrar. E eu não entrei. Eu só fiz uma única operação hoje, uma única. Eu não operei dólar, só fiz uma entrada no índice. É claro, eu entrei em 3 contas, né? Porque eu tenho a conta que é aquela que eu posto lá no Instagram, que normalmente, inclusive hoje eu postei o vídeo lá, fazia tempo que eu não gravava, cara, tem hora também que cansa um pouquinho, né? Fica postando ali. Então tem a conta, que é a conta que eu posto as operações em que eu quero mostrar, né? Que pro meu público, o meu público são pessoas que normalmente operam com uma mão menor, então não adianta, assim, eu sei que a maioria das pessoas, elas acham lindo aqueles trades com muitos contratos e ficam, né, deslumbrados com aquilo tudo, só que a maioria do meu público são de pessoas ou iniciantes ou pessoas que estão sofrendo no mercado há muito tempo e que operam pequeno. Eu não opero grande, isso todo mundo sabe, só que eu não opero com um contrato só. Então, eu também acho que se eu postar uma operação maior, às vezes a pessoa pode se desmotivar, falar, poxa, não é minha realidade, eu não consigo operar com esse número de contratos, então não vai fazer sentido para mim. Então, eu prefiro, a entrada que eu faço é a mesma nas contas, só que eu prefiro mostrar aquela que é mais acessível à maioria da realidade da maioria, mais acessível à realidade da maioria das pessoas. E é o que eu vejo que faz sentido, porque eu consigo mostrar para essas pessoas que elas conseguem ter uma renda extra, que elas conseguem tirar dinheiro do mercado sem precisar operar com 10, 20, 30 contratos, porque essa não é a realidade da maioria, não no início. E entender que isso é uma jornada. Você começa com 1, aumenta seu capital, daqui a pouco você está com 2, está com 3, está com 5, está com 10, mas precisa ser aos poucos. Não dá para já começar sem conhecimento, que é o que a maioria faz, mete 10, 15 contratos e só serve para perder mais. Então, enquanto está se evoluindo ali na jornada, opera pequeno, o foco não pode ser dinheiro, o foco tem que ser conhecimento, aprender a operar, aprender a se comportar, da mesma forma que eu acho que ficar operando simulador não adianta de nada, porque não envolve emocional, que é o que mais pesa ali na hora do vamos ver. Então, simulador é para você estudar, para você testar,
o operacional que você quer fazer, mas, né, ficar operando o simulador, vou ficar operando o simulador a vida inteira, a hora que você for para conta real, a primeira coisinha que for contra lá, você já se treme todo e não adianta. É outra pegada, então não adianta. Então eu prefiro operar pequeno. Tanto que hoje eu postei lá, foi a mesma operação, a mesma entrada que eu fiz em todas as contas foi essa que eu postei. E aí vocês vão ver lá. Saiu com na verdade foi 1.325 pontos. Chegou a andar 1.500 pontos, mas eu coloco na reversão do 25, aí tirou com 1.325 pontos. Mas voltando aqui para essa movimentação do índice. Então teria dado stop nesse primeiro cruzamento de alta. Isso falando de quem entrou em recos maiores. Aqui no 11 ele chegou a andar 150... 180 pontos, mas para quem não protege, teria voltado, teria estopado. A mesma coisa aqui na venda, apesar que a venda o MACD não dava condições. Ele teria, caso tivesse entrado, eu acho que teria estopado. Essa compra estava na cara da média, não fazia sentido fazer. A mesma coisa para essa compra. E aí as vendas todas fariam o quê? Iria, estoparia e depois pagava, porque o mercado estava volátil. Então, todas as entradas teria possibilidade de dar gain, mas teria estopado primeiro para depois ir na direção. E é isso que eu falo. O que a gente tem que analisar não é só se o contexto está ok, mas a movimentação, que foi que eu expliquei para os alunos hoje. Ok, se o gatilho estava certo, se a sua leitura foi certa, mas a movimentação está irracional, não faz sentido se expor. Então eu falei, eu vou ficar de fora. E eu fiquei de fora até o momento que o mercado tomou um rumo, tomou uma direção, saiu desse caixotezinho que ele estava, aí eu esperei uma oportunidade para entrar. Inclusive esperei uma oportunidade que não é a minha preferida, que é pullback no 11, não foi nem um pullback assim, falo, nossa, olha, relou ali. Não, foi meio que... mas por quê? Porque já estava claro, primeiro, abaixo do pivô, eu sempre falo isso para vocês, tá abaixo do pivô eu vou olhar mais para venda, tá acima eu vou olhar mais para compra, a não ser que reverta essa estrutura. Estava abaixo do pivô, estava abaixo da 200, abaixo do macro. O negócio era olhar para a venda, para ser mais assertivo. É claro que a gente quer dar aquela mordidinha na compra para aproveitar aquele primeiro movimento. Por quê? Aquele medo de o mercado vai subir direto, porque tá todo mundo com viés que o dia anterior caiu e agora hoje tem que subir. E é o que eu falo, que o viés só serve para matar o peão. Não adianta nada ter viés, você tem que fazer o que o gráfico está te mandando. Aqui ele deu uma entrada de compra, mas numa região ruim. Por que numa região ruim? Eu tinha uma média macro e eu tinha 134 bola. A chance de segurar ali era muito grande, então tinha tudo para dar ruim. Mas, né, aí tem aquela questão. Então eu optei por ficar fora, porque aqui isso aqui ficou sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce loucamente. E ele só tomou rumo depois da abertura do mercado americano. Até no mercado à vista ele continuou ali no vai e vem e estava doido. E esse foi um dos motivos porque eu acabei ficando fora do dólar. Porque o que acaba acontecendo? A minha prioridade é sempre operar o mini índice. E a partir do momento que o mini índice começa estranho, eu foco a minha atenção nele, porque eu tenho que orientar os alunos, né? Tirar as dúvidas ali conforme vão surgindo dúvidas. E aí, se eu divido a minha atenção com outro ativo, que é um ativo também que movimenta bastante, a minha análise vai ficar comprometida. Então, eu fiquei só de olho no índice. E aí, a hora que ele saiu desse caixotinho, eu falei, opa, agora eu passo a olhar para uma possível entrada. E aí, eu fiz a minha entrada nesse pullback no 11. Inclusive, lá no grupo do Telegram, eu mostrei as 3 contas, o resultado que eu estava nas 3. Mas foi a mesma entrada. A diferença é o número de lotes que eu fiz em cada um. Na conta que eu postei, eu fiz a entrada com um lotezinho só, aí tem a minha principal, enfim. Mas foi a mesma entrada. E foi. Fiz a minha entrada pelo 11, aquilo que eu falo pra vocês, eu entro e depois eu vou conduzindo pelo maior. E eu fui... E olha, eu vou falar pra vocês, ele me tirou da operação por 30 pontos. A minha proteção... E aí ele foi caindo, se eu colocar aqui no 25R... Vocês vão ver, ó, lindamente, não teve nenhum box de reversão. O primeiro foi esse, que foi quando ele me tirou. Eu sempre deixo o box de reversão mais uns 40, 50 pontos acima, porque às vezes ele reverte, dá uma ciscadinha e cai. E foi o que aconteceu hoje de novo, só que essa ciscadinha foi um tiquinho maior. Então, ó, ele andou, sei lá, ó, 50, 60 pontos, me tirou e depois ainda ficou no zigue-zague aqui.
e caiu e eu teria ficado, tudo bem que, né, sejamos honestos, ali ia ser, sei lá, 250 pontos a mais da minha saída, que foi com 1.300 pontos. É ponto pra caramba. Mas ele me tirou por um cisquinho e depois ele continuou caindo, mas tudo ok. E foi só, hoje foi isso que eu fiz no mini índice. Na minha opinião, não fazia sentido algum pensar em fazer compra. E eu tenho certeza que eu tenho uns alunos cracudo que ficou tentando pegar a banda de Bollinger aqui de reversão porque achou que já tinha caído demais e ficou tomando na cabeça. É certeza absoluta que isso aconteceu. Eu canso de falar para não fazer, mas os bichos são teimosos e fazem, paciência. A minha parte eu faço, que é ensinar o que é o mais correto. E hoje foi somente isso que eu fiz. O dólar subiu como se não houvesse amanhã. Como eu falei para vocês, eu nem olhei o dólar, quando eu olhei ele já estava subindo. Muito provavelmente eu ia ficar fazendo compra, né, e esperar os gatilhos de compra para fazer. Não acho que ficaria nessa alta inteira, porque eu não me comporto no dólar assim como me comporto no índice. Ó, deixa eu olhar no 10R, como que estaria aqui, ó. No 10R, provavelmente eu teria saído aqui, ó. Mais ou menos, daria 40, 50 pontos. Mas eu pegaria um belo desse movimento, porque normalmente eu faço a mesma coisa, eu deixo na reversão do 10R, a partir da minha entrada. Aí ia depender de onde eu entrei, enfim, mas eu teria ainda subido bem mais, mas certamente eu teria feito a minha saída por aqui. Mas o dólar foi hoje, o que ele enroscou ontem, hoje ele só foi lindamente. Hoje foi um dia, para mim, muito fácil, muito tranquilo, né? O que eu falo sempre, o que mata o peão é ficar tentando operar consolidação, aí quer ficar caçando a entrada. É pullback em renco curto. Hoje quem ficou caçando pullback em renco curto ficou tomando na cabeça, literalmente. Porque aqui ficou dando stop de tudo quanto é jeito, indo e vindo. É o que eu falo sempre. Eu prefiro deixar para fazer isso nos rentos maiores. Até nos rentos maiores, nesse início de movimento, estava ruim. Mas hoje foi um sextou lindão, tranquilão, para mim pelo menos. Sei que tiveram pessoas que não tiveram um resultado positivo, mas por quê? Porque insiste em ficar operando quando o mercado está consolidado. Só porque deu gatilho, mas o mercado está consolidado, ignora que ele está consolidado. Não dá. E eu falo isso de aluno, seguidor, porque muitas pessoas, mesmo não sendo aluno, me chamam no privado, falam, fiz isso, o que você acha, tá certo, errado? E assim, é o que eu falo. Tem que olhar essa consolidação. Tá consolidado, você tá se expondo ao risco. Aí você escolhe se você quer correr esse risco ou não. Eu normalmente prefiro ficar de fora, até às vezes correndo o risco de não conseguir fazer uma entrada, dar um gatilho legal para fazer a minha entrada, mas eu prefiro esperar, porque eu sei que a hora que eu pegar a boa, como eu não tenho problema em conduzir o trade, é um trade e o dia tá pago. E foi o que aconteceu hoje. Inclusive na conta com um contrato deu mais de R$200, porque deu 1.300 pontos. Poxa, é pontuação pra caramba, né? Pra você operar com um contrato, imagina você conseguir um resultado desse com uma boa frequência, é uma bela de uma renda extra. Certo, gente? Hoje, basiquinho, não tem muito o que falar, porque hoje foi um dia bem direcional, com exceção esse início de dia que aí quem ficou insistindo, ficou tomando na cabeça, é isso que eu falo, não adianta. Se você não aprender a parar quando toma stop, você vai ficar tomando um atrás do outro, é o que eu falo. Tomou um, para, espera o mercado tomar rumo e depois você faz alguma outra coisa. Mas o povo fica aqui, não, ele vai andar, eu vou ficar de fora. Aí toma um, toma dois, toma três, toma quatro, toma cinco e fica tomando stop de besteira, porque não tem disciplina para esperar o mercado tomar um rumo, tomar um lado antes de fazer alguma coisa. É mais fácil você arriscar entrar num meio de caminho, no início do movimento, quando sai do range, num pullback, do que ficar tentando adivinhar que hora que ele vai andar. Lembrando, segunda-feira é o último dia para inscrição na minha mentoria. Se você não entrou ainda, aproveite e faça isso. Não perca essa oportunidade. Depois, só daqui a 2 meses, tudo der certo. Link na descrição. Se não me segue ainda, já aproveita para se inscrever caso tenha gostado desse vídeo. Ative o sininho para receber notificação. Se não me segue ainda lá no Instagram, também aproveita, me segue lá, @gcarvalhogc. E se qualquer dúvida vocês tiverem, deixe aí no comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.